A gente vai te falar sobre o dólar, que caminha para fechar 2024 com uma alta acumulada de 27%. Um relatório recente do Inter indica que a apresentação de um ajuste fiscal crível ao mercado é a principal ferramenta para reverter a escalada do dólar. E para falar sobre a trajetória da moeda americana e a correlação com o ajuste fiscal, eu converso agora com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Muito bom dia para você, Rafaela. Sempre bom bater um papo aqui contigo. Seja sempre bem-vinda aqui à nossa programação do CNN Money. Obrigada e bom dia a todos. Rafaela, eu quero começar trazendo primeiro o comparativo, né? Já que a gente está aí nesse último dia de pregão do ano, como a gente começou esse ano, de expectativa do câmbio e de como a gente vai terminando. Qual foi o fator que mais contribuiu para essa elevação e o que continua sendo o principal risco para esse câmbio elevado para o próximo ano? Eu destacaria esse ano dois fatores principais que resultaram nessa depreciação que vai acumular no ano em cerca de 25%. Primeiro foi externo, a gente viu um movimento de dólar forte no mercado internacional. A gente não teve uma convergência da inflação americana como se esperava e o corte de juros pelo FED, que se iniciou em setembro, ele deve ser interrompido agora, com expectativa da economia americana mais robusta e, com isso, juros mais altos. Então, a gente viu um movimento de dólar forte no mercado internacional. Mas aqui no Brasil, esse movimento ele teve uma contribuição forte também do resultado fiscal negativo ao longo do ano. A gente tem uma falta de previsibilidade hoje com relação ao ajuste fiscal. Tinha uma expectativa grande de que medidas adicionais nesse final de ano trouxessem uma visibilidade maior. Isso acabou frustrando bastante o mercado e, com isso, a gente segue com uma depreciação do real em relação ao dólar pior que a dos nossos pares. Bom, então, nessa situação do câmbio, para que a gente consiga reverter, somente um ajuste fiscal poderia reverter isso? Mas aí eu vou um pouquinho além, Rafaela. A gente teve agora o pacote do corte de gastos sendo anunciado e decepcionou amplamente o mercado. Então, a gente pode dizer que seria necessário mais outro pacote do corte de gastos para que a gente consiga realmente ter esse ajuste fiscal crível mencionado no relatório? Sim, a gente entende hoje que para que o câmbio possa voltar para um patamar de equilíbrio mais baixo que o atual, apesar do dólar forte lá fora, a gente entende que um patamar de equilíbrio do nosso câmbio ele pode ser mais baixo que o atual. Existe uma pressão hoje de desvalorização vinda de um risco fiscal que está maior hoje do que ele estava no começo do ano. Sim, a gente precisa de uma previsibilidade maior. O pacote foi bem tímido. E a gente soma isso uma questão também dos juros no Brasil, né? Além da gente ter a gente tem uma desvalorização cambial que também não foi contida com uma alta de juros, né? O Banco Central deu um choque de juros a partir de dezembro, né? Anunciou uma alta de 1 ponto percentual na taxa Selic, contratou mais 2 altas e também a gente não teve uma resposta favorável do câmbio que seria esperado nesse momento de taxa de juros mais atrativa para compensar esse risco fiscal. Não foi suficiente. Então, a taxa de juros maior hoje no Brasil ela não é suficiente para compensar essa percepção de risco fiscal maior. O que a gente precisaria ter para trazer de volta o câmbio para um patamar de equilíbrio menor é um ajuste fiscal crível. As medidas foram na linha correta, a gente tem algumas medidas de contenção de gastos anunciadas, mas elas foram muito tímidas. A gente ainda tem problemas estruturais que vão continuar pressionando o crescimento de gastos acima do arcabouço, isso pressiona a inflação e também a trajetória da dívida pública, né, que é o grande problema do risco fiscal, é a gente não ter previsibilidade do crescimento da dívida pública, previsibilidade de quando, né, a trajetória da dívida pública vai estabilizar. Rafael, e quais medidas concretas poderiam ser essas aí tomadas pelo governo? O que ele poderia realmente implementar de uma forma mais concreta para poder conseguir fortalecer essa política fiscal e conseguir atrair, inclusive, um maior fluxo de capital internacional nesse momento, na sua visão?
Num primeiro momento, né, no curto prazo, acho que a execução melhor do orçamento, ela pode trazer um pouco mais de alívio. O que a gente viu ao longo dos meses, em 2024, foi um crescimento de despesas acima até da lei orçamentária do ano de 2024. Então, o governo teve uma proposta de lei orçamentária que subestima despesas obrigatórias. Então, a gente teve surpresas de elevação de gastos ao longo do ano que estavam acima do próprio orçamento do governo. Então, uma execução orçamentária em linha com o orçamento, mostrando um controle efetivo de gastos discricionários e até mesmo de despesas obrigatórias. O governo vem anunciando o pente fino, por exemplo, que é uma maneira de regularizar alguns gastos obrigatórios que cresceram bem acima do esperado. Então, no curto prazo, uma execução orçamentária mais disciplinada, mostrando um controle maior de gastos, pode trazer algum alívio. No médio prazo, a gente espera novas medidas. A gente ainda tem um problema no orçamento de maneira estrutural, que é o crescimento de gastos indexados ao crescimento de arrecadação e o crescimento de gastos também indexado à política de salário mínimo, apesar do governo ter feito um pequeno ajuste nessa política para dentro do teto da meta, esse teto de 2,5 ele ainda é elevado para quando a gente faz a projeção desses gastos nos próximos anos, né? Então, o nosso orçamento não comporta esse crescimento real de despesas com previdência e outros benefícios sociais indexados ao salário mínimo. Uhum. Bom, e aí falando, claro, dos impactos disso, né? Antes de chegar até a mencionar os impactos de determinados setores, Rafaela, eu quero entender, a gente teve o Boletim Focus sendo divulgado agora há pouco e mostrando que para 2025 o câmbio chega ali beirando os R$ 6. Primeiro de tudo, podemos falar em um novo patamar do câmbio para o Brasil, inclusive de acordo com o que a gente teve desse relatório do Inter, R$ 6 é a nova realidade desse câmbio? Na atual situação, sem novas medidas de ajuste e sem uma confiança na execução orçamentária mais disciplinada, a gente já fala num novo patamar de câmbio, hoje mais próximo de R$ 6. A gente poderia ter um alívio maior no câmbio, sim, se a gente tiver, como eu falei, um controle de gastos melhor no próximo ano do que se espera atualmente. Mas hoje, olhando para 2025, a gente tem um déficit primário mais próximo aí de 100 bilhões, que está bem acima da meta, que é de 40 bilhões. Lembrando que a meta é zero, mas tem aquele pagamento de precatórios fora da meta. Ainda assim, a gente espera gasto maior, ainda existem despesas subestimadas no orçamento de 2025, mesmo com as medidas que foram aprovadas. Então, nesse cenário, sem medidas adicionais, a gente vê o câmbio mais depreciado, sim, ao longo de 2025. E isso ainda deve refletir também numa inflação mais alta. O Boletim Focus também traz essa elevação nas projeções de inflação, muito em função de um câmbio mais depreciado e hoje sem uma previsibilidade de que esse câmbio possa voltar para um patamar menor e trazer um alívio inflacionário que a gente possa ter ao longo de 2025. E quem deve sentir mais? Qual setor que deve sentir mais? Eu falo dos setores chaves da nossa economia, né? Esse câmbio mais depreciado nesse momento, já que a gente entra em 2025 sem um cenário de previsão de melhora para esse câmbio, Rafaela. A grande preocupação hoje, que também é a preocupação do Banco Central, é que o câmbio depreciado ele acontece no momento de demanda aquecida. Então, a velocidade do repasse da depreciação cambial, que impacta nesse primeiro momento, principalmente bens comerciais, bens industriais, ela pode ser mais rápida porque a demanda está mais aquecida. E a gente junta isso a uma situação de inflação de serviços que também está acima da meta, que também está em aceleração, quando a gente olha os dados do IBGE dos últimos meses. Então, esse câmbio mais depreciado, ele traz uma preocupação adicional, porque nesse momento de demanda mais aquecida, o repasse pode ser mais elevado. A gente já vê um aumento de preços de alimentos, por exemplo. Muitas das cotações de preços de alimentos, elas são baseadas em cotações internacionais. Isso a gente já sente, né, no bolso esse aumento que, em parte, é devido à desvalorização cambial. E a gente tende a sentir agora também um repasse dos bens industriais que tem na sua composição insumos que também são indexados ao câmbio. Então, existe sim uma preocupação de que essa alta do câmbio recente, ela ainda vai pressionar o IPCA ao longo dos próximos 3 a 6 meses, esse começo de 2025.
Bom, e aí se a gente fala sobre essa questão dos desafios, né, de se ter um novo pacote fiscal, a gente tem, antes de mais nada, os obstáculos políticos para tudo isso. Não precisa ir muito longe. Para sair esse pacote como saiu, já foi um grande desgaste. Então, na sua visão, Rafaela, qual que é o principal desafio político, para além do econômico, do atual governo para poder garantir a implementação de um ajuste fiscal realmente efetivo, crível e duradouro no Brasil? O que a gente viu ao longo desse processo de discussão sobre as medidas fiscais foi um desentendimento, né, dentro do próprio governo com relação à importância hoje de se controlar gastos, né? Então, várias medidas foram discutidas, inclusive a desindexação e a revisão de outros programas sociais, como o auxílio-desemprego, e nenhuma delas foi para frente, né? Então, existe dentro do próprio governo hoje uma restrição para que a gente consiga, de fato, controlar os gastos. Então, enquanto o governo não tiver esse diagnóstico correto de que o crescimento de gastos hoje está além do potencial da nossa economia, resultando não só numa elevação da percepção de risco por conta da elevação da dívida pública, mas também na própria superaquecimento da demanda, mais do que a gente tem capacidade hoje de crescer. Então, enquanto a gente não tiver esse diagnóstico correto, as medidas vão continuar sendo medidas tímidas, medidas de controle de gastos superficiais que ainda vão trazer um resultado baixo para o ajuste fiscal que a gente precisa, né? Então, acho que precisa primeiro a gente ter esse diagnóstico, em segundo a gente precisa começar a ver uma execução um pouco mais em linha com a atual situação, né, de elevação de gastos. E aí, nesse ponto específico, a gente teve hoje o resultado o resultado fiscal de novembro, que até é uma pequena boa notícia, a gente teve um déficit um pouco menor do que se esperava, então pode ser que a gente tenha ali uma execução fiscal um pouco melhor do que a gente observou no começo do ano. Então, existe sim a possibilidade, acho que a grande talvez o ponto de um otimismo que não existe hoje no mercado, que pode mudar nos próximos meses, é que existe o potencial para que esses gastos sejam controlados. Depois de um crescimento tão forte em 23 e 24, existe um espaço muito grande para se conter gastos ali dentro do governo. A gente está vendo agora nesse final de ano, o governo correu aí para entregar a meta, então não existe um apoio político, mas existe espaço para que isso seja feito. Então, 2025 pode trazer uma surpresa positiva nesse sentido, pelo menos contendo um novo avanço fiscal que a gente viu nos últimos 2 anos. Perfeito, Rafaela, ótimos pontos sempre. Muito obrigada pelo papo, por participar aqui conosco na nossa programação. Conversamos com o economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Muito obrigada, um ótimo restinho de dia para você e uma boa virada também para 2025. Obrigada e feliz ano novo para todos. Até mais, tchau, tchau.